Satanás se rebelou contra Deus, iniciando o grande conflito, todas as coisas começaram a se dividir em dois pontos. De um lado, as forças do bem, centralizadas no amor de Deus, e do outro lado, as forças do mal, encabeçadas por Satanás e seus anjos rebeldes. A Bíblia nos mostra que diante desse conflito não existe território neutro. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou estamos do lado do inimigo. O diabo tem feito de tudo para levar as pessoas a adorarem qualquer coisa, menos Deus. Para esse objetivo, era preciso destruir a confiança das pessoas na Bíblia, ou então fazer com que ela desaparecesse. No capítulo 11 de Apocalipse, está registrada uma profecia que anunciava as tentativas demoníacas para acabar com a Bíblia. O apóstolo João escreveu as seguintes palavras recebidas do anjo: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse capítulo 11, verso 3. As duas testemunhas são explicadas por Jesus. Quando ele falava sobre a Bíblia, ele disse: são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. A Bíblia Sagrada são as duas testemunhas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as duas partes na qual as Escrituras Sagradas estão divididas. O texto de Apocalipse 11 continua falando sobre a Bíblia. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, verso 4. As duas oliveiras e os dois candeeiros se referem à mesma coisa. Pedro diz que a Bíblia é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E Zacarias compara com as duas ramas de oliveira, como está escrito em Zacarias capítulo 4, verso 11 e verso 14. Mas em que sentido as duas testemunhas testificariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias? Outras profecias na Bíblia mencionam o mesmo período de 1260 dias. O período de tempo aqui está em contagem profética, o que significa que os 1260 dias, na verdade, são 1260 anos. Os textos que explicam isso são Números 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 7. Durante esse período, a Bíblia testificou vestida de pano de saco, ou seja, oculta, abafada. A sua leitura estava proibida, sob a alegação de que o povo não tinha capacidade de entender corretamente, e esse era um privilégio concedido apenas aos líderes religiosos. Os 1260 anos começam a ser contados a partir de 538, com o decreto de Justiniano, dando poder absoluto ao bispo de Roma, e termina em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invade Roma e prende o líder da igreja, que perseguia aqueles que queriam estudar a Bíblia e viver de acordo com aquilo que ela dizia. Exatamente depois desse período, a profecia do Apocalipse diz: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Para identificar a besta que mata as testemunhas, precisamos encontrar na história um poder que perseguiu a Bíblia depois de 1798. Perceba que a besta sobe do abismo. Essa é uma referência direta a Satanás e também simboliza os reinos deste mundo que estão sob o seu domínio. Essa besta não tem nenhum fundamento religioso, vem do abismo, é um poder ateu e espiritualmente comparado com Sodoma e o Egito. No Egito, na época em que Moisés voltou para libertar o povo de Israel, que estava vivendo em escravidão, ao falar com o faraó e pedir que ele deixasse o povo ir, o faraó anuncia: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo capítulo 5, verso 2. Incredulidade. Esse é o mesmo espírito que marca a besta do abismo, aquela que atacaria a Bíblia depois de 1798. Por um período de tempo, as duas testemunhas morreriam, diz a Bíblia. Então,
muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse capítulo 11, verso 9. Mas a morte não seria para sempre. Depois dos 3 dias e meio, o Apocalipse nos conta. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse capítulo 11, verso 11 e 12. O governo que se levantou para destruir a Bíblia foi a França, no final do século XVIII. Naquele país, houve a proposta de um grupo extremista para se abolir Deus e substituí-lo pela razão. Chegou-se a celebrar uma festa à razão na Catedral de Notre-Dame, com uma atriz figurando a deusa da razão, e as pessoas deveriam adorá-la. Na França também, 70.000 huguenotes foram assassinados por serem seguidores da Bíblia na trágica noite de São Bartolomeu. Em 26 de novembro de 1793, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia, e foi ordenado que todas as Bíblias fossem levadas à praça pública, e assim deveriam ser elas queimadas, como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. Nesse período, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração a Deus por decreto da Assembleia. Também se decidiu que a semana agora teria 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgias e blasfêmias. Essa intensa perseguição às duas testemunhas foi até o dia 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitiu a prática da religião na França. Durou exatamente 3 anos e meio o período trágico de perseguição à religião. A profecia falou de 3 dias e meio, que na verdade significam esses 3 anos e meio. As profecias bíblicas não são coincidências, mas sim a apresentação real do futuro. A profecia bíblica afirma também que o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas seria elevado até o céu. Depois desse período de 3 anos e meio em que a Bíblia esteve aparentemente morta, houve um despertar do interesse pelo estudo da Palavra de Deus. Em 1804 e 1817 foram organizadas as maiores sociedades bíblicas do mundo, a britânica e a americana, que promoveram e publicaram milhões de Bíblias por todo o mundo. Na época da perseguição, Voltaire havia declarado: se foram necessários 12 pescadores ignorantes para levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. A Bíblia tem sido, ao longo da história, o livro mais amado e odiado, mais publicado e também o mais perseguido. É hoje o livro mais publicado e mais vendido, embora a estratégia do diabo tenha sempre sido a de destruir esse livro. Durante 1260 anos, a Bíblia foi perseguida por um poder religioso. Por isso João diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse capítulo 17, verso 6. O espanto de João foi porque a igreja, que pretensamente chamava-se Igreja de Deus, perseguia em nome de Deus os que estudavam a Bíblia e queriam ser obedientes a Jesus. Que um poder ateu perseguisse a Bíblia até faz sentido. Agora, um poder religioso causou muito espanto, algo sem sentido para João. As tentativas de destruir a Bíblia não pararam no passado. Ainda hoje, o diabo trabalha para levar as pessoas a não se preocuparem com a palavra de Deus. Uma das suas estratégias tem sido convencer as pessoas que a Bíblia é um livro muito antigo e, por isso, não tem validade em nossos dias. É claro que os costumes mudaram. A roupa que se usava naquele tempo não é a mesma de hoje. Mas os princípios são eternos. Eles nunca podem mudar. O respeito pela vida, fidelidade, honestidade, adoração, obediência aos mandamentos são princípios que sempre existiram e sempre continuarão existindo. Outros acham que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não precisa ser levada assim tão a sério.
Podemos adaptá-la às nossas necessidades e realidades. Se ele disse sábado, pode ser domingo ou sexta. Isso significa tirar a autoridade da Bíblia. Essa é mais uma das estratégias do diabo. Há também aquelas pessoas que acham a Bíblia um livro muito difícil e complicado e que, portanto, é impossível compreendê-la. Isso não é verdade. O Espírito Santo trabalha para iluminar a mente das pessoas sinceras que procuram na Bíblia as grandes verdades de Deus e assim entendem a revelação. Outros ainda dizem receber o Espírito, trazendo revelações ou mensagens diferentes do que a Bíblia diz. Nesses dias finais da história do mundo, a Bíblia nos apresenta mensagens de advertência. Dias difíceis estão à frente na história do nosso mundo. Está chegando o momento da volta de Jesus. Os 3 anjos do Apocalipse estão anunciando a todas as pessoas pontos importantes para os últimos dias. Para a sua salvação, é preciso dar ouvido àquilo que os anjos estão anunciando. João vê o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. O evangelho eterno é a palavra de Deus tal qual ela é. Ninguém tem o direito de modificar as doutrinas bíblicas e pregar as suas próprias ideias. O anjo anuncia: adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Deus é o Criador. Charles Darwin foi quem deu forma moderna à teoria da evolução, que contradiz o que a Bíblia apresenta como sendo a origem do mundo. Os que defendem a ideia da evolução dizem que tudo começou há milhões e milhões de anos, por acaso, e em circunstâncias apropriadas surgiu o primeiro organismo vivo. Depois de milhões de anos, em um processo de progressão evolutiva, isto é, milhões de acasos, e o resultado final são os seres humanos. Esses conceitos são hoje ensinados nas escolas. Mas para aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus, o mundo tem uma origem sobrenatural. Ele saiu das mãos de Deus. O ser humano, de acordo com a Bíblia, não é um gorila domesticado, mas um filho de Deus. Logo depois, surge o segundo anjo que anuncia: caiu a grande Babilônia. Apocalipse capítulo 14, verso 8. O anjo está denunciando o abandono das verdades por Babilônia, a mãe, e as igrejas falsas, as filhas. No Apocalipse 18, Deus apela ao seu povo para que saiam dessas igrejas, para que assim não sejam cúmplices dos seus pecados e nem participem dos seus flagelos. O terceiro anjo apresenta uma advertência: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10. A revelação divina é muito clara e nos avisa que se não abandonarmos o erro e a rebelião, sofreremos as consequências das pragas e assim estaremos completamente perdidos. Ao sair da Babilônia, os sinceros devem se unir ao povo fiel de Deus. No mesmo capítulo 14 do Apocalipse, encontramos quem são. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. É impossível permanecer imparcial no grande conflito entre Deus e Satanás. Por isso, Deus revela amorosamente o que o ser humano não poderia ver na luta entre o bem e o mal. E com amor, ele espera uma decisão. A melhor maneira de demonstrar que temos confiança em um banco é depositar ali o nosso dinheiro. A melhor maneira de demonstrarmos confiança em um médico é confiar o cuidado do nosso corpo a ele. A melhor maneira de demonstrarmos confiança em um avião é embarcarmos nele. Do mesmo modo, é tão lógico e natural entregar-se a Jesus por meio do batismo, unindo-se à sua igreja, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus se confiamos em Deus. Logo depois da pregação dos 3 anjos, a Bíblia nos fala de um dia muito especial para todos os filhos fiéis de Deus. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem:
Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse, capítulo 14, versos 14, 15 e 16. É a volta de Jesus, o maior acontecimento de toda a história, a solução definitiva para o problema do mal e do pecado deste mundo. Durante a última guerra mundial, um jovem recém-casado foi chamado para servir no exército. Ele tinha uma filhinha bem pequena e o seu maior desejo era voltar vivo para casa. Sua esposa e ele oraram a Deus, antes dele sair, para que pudessem estar novamente juntos. Certo dia, sua esposa recebeu uma carta, onde o seu marido contava uma luta sangrenta que ele tinha passado em um campo de batalha. O nome ele não podia dizer, com medo de que a carta caísse nas mãos do exército inimigo. A situação era desesperadora. Quase simultaneamente, os jornais começaram a publicar fotos e notícias de batalhas que estavam acontecendo nas ilhas do Pacífico. A pobre esposa, ao ver as fotos, chorava e procurava entre elas o rosto dos mortos, pensando que algum deles talvez poderia ser o do seu marido. Mas, dias depois, voltou a receber uma outra carta, e isso lhe deu certeza que o seu marido ainda continuava vivo. Certo dia, o carteiro lhe entregou uma carta. Ela não esperou entrar em casa, já rasgou o envelope e começou a ler, ali mesmo no quintal. Estava entusiasmada com a leitura, quando um caminhão parou em frente à sua casa e lhe entregou um pacote. Ela não sabia se lia ou se abria o pacote. Enquanto decidia, ouviu passos de alguém se aproximando. Quando olhou, seu coração bateu acelerado, um sorriso tomou conta do seu rosto. Era o seu querido esposo que havia voltado para casa. Abraçaram-se fortemente e entraram em casa para que o pai pudesse ver a sua filha. A carta e o pacote ficaram para o lado de fora. Já não importava mais o que a carta ou o que o pacote trazia. O seu marido estava vivo e estava em casa. O sofrimento ficou para trás. A angústia da espera havia acabado. Hoje, estamos vivendo o tempo da espera, do encontro com Jesus. Ele está voltando. Logo vamos nos encontrar com Jesus. E aí, estaremos para sempre com Ele. A Bíblia é a nossa guia neste mundo perdido. Estamos seguros com ela ao nosso lado. Jesus disse: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Mateus capítulo 24, verso 14. O fim de tudo acontecerá ao mesmo tempo em que o mundo é impactado pelas revelações da Bíblia Sagrada. Você faz parte dessa profecia. O Evangelho chegou ao seu coração e quanto mais pessoas conhecerem, mais perto estaremos do fim. E lembre-se que não é apenas o saber que salvará uma pessoa, mas a decisão de ficar ao lado de Deus. Eu sei que nesse momento Deus está tocando no seu coração. Ele está lhe chamando para uma decisão. E eu quero orar com você. Senhor, obrigado por ter nos convidado à salvação. Nesse momento, alguém ora comigo, entregando a sua vida nas tuas mãos. Aceite-a, pois oramos no nome de Jesus. Amém. O grande destaque dessa profecia está na demonstração do grande interesse de Deus pelo seu povo. Não pense que o caminho para chegar lá é muito difícil. O diabo quer que você pense assim e desista. Jesus voltará para buscar os fiéis. Não existirá mais morte, dor, hospitais, cemitérios, câncer e tantas outras coisas que roubam a alegria dos seres humanos. Mas qual profecia estamos falando? Ainda falta uma profecia para entendermos o grande plano da salvação? Se você ainda tem questionamentos sobre o fim do mundo, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.